Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1, em Santarém e toda a região do oeste do Pará. Não toda, né, mas muitas localidades da região. E também estamos no YouTube, você que está online, seja bem-vindo a mais uma conversa, mais um bate-papo super do bem, porque está aparecendo em Semente do Bem, super especial. E Adilson, legal estarmos juntos, mais um programa, sim, né? Always. E minha expectativa tá lá nas alturas hoje. Com certeza. Eu acho que você vai chorar hoje, mais uma vez. Capaz, vou me aguentar. Apresente, por favor. Nosso entrevistado hoje, ele é uma pessoa que ele já foi internacional, né? E hoje ele é mais do que internacional, ele é missionário, porque ele realmente faz um trabalho incrível aqui nos Ribeirinhos e no Planalto também. E ele está recebendo um legado, recebendo um cajado muito forte. E eu, assim, sem muito suspense, nós vamos entrevistar hoje o pastor Marcos Cordeiro. Seja bem-vindo. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês e participar desse programa tão maravilhoso que tem abençoado, né, a vida de tantas pessoas. Prazer é meu. A gente estava numa expectativa muito grande que o Marquinhos viesse aqui. Ele apresentou Marcos Cordeiro, mas a gente vai, durante o programa, chamar de Marquinhos. Isso, Pastor Marquinhos. De casa. De casa mesmo, né? E a gente estava numa expectativa tão grande, né? Porque a gente já tinha gravado uma outra entrevista, né? Ou depoimentos, ou testemunhos, junto com o pastor Nilton, mas para outra finalidade, sim, que foi para a Paz International, né? E acabou que nem deu certo a gente ter que gravar de novo, mas agora no programa NW, que bom que, estamos de volta, que o Marquinhos está de volta, né? E já fica um spoiler que quando o pastor Nilton puder, a gente vai trazer ele também. Seria muito bom. E eu não sei se só um programa vai caber muita coisa, né? A gente vai ter que fazer uma série. Uma série aqui. Lançar no Netflix. Ele tem muitas histórias. Com certeza. Tem que ser vários capítulos aí para ouvir todas, né? E o Marquinhos também, né? Porque você entra nessa história, né? Acaba fazendo parte, né? Faz parte. Uma história denominacional e uma história familiar muito profunda, muito poderosa, que ainda está sendo escrita. É verdade, é verdade. Os próximos capítulos ainda estão por vir. Tantos filhos, netos, né? Todo mundo com esse mesmo coração. E é o que nós queremos, é continuar escrevendo esse livro de Atos aí que ainda não parou. É verdade. Marcos, entrando um pouquinho, porque eu entrei na parte internacional, porque hoje você está aqui, né, como missionário na Amazônia, né, na Pastor Santarém, trabalhando diretamente com os ribeirinhos e também Planalto, posso colocar sim, assim, né? Mas antes você tinha um outro sonho, né? Conta pra gente como foi essa transição e essa puxada de volta. Essa parte aí do internacional, na verdade, bem relativo, né? Eu sou bem brasileiro, sou daqui do Pará mesmo, Santarém, daqui mesmo, né? E, na verdade, só voltar um pouquinho aqui. Bom, eu não tinha, na verdade, não tinha nenhum desejo de ir para fora do Brasil, né? Até porque acho que era meio vergonhoso, meio acanhado. Então, eu não queria sair daqui, né? Eu tinha até, assim, medo de sair de casa. A gente teve até uma experiência, isso foi algo meu. Só porque eu sempre via americanos bem alto, né? Então, eu era criança e falava diferente daquilo, eu não entendia. Então, quando algumas vezes um americano chegava em casa, eu ficava com vergonha, eu corria para baixo da cama, me escondia. Eu lembro, a gente morou no Xingu, em Altamira, e lá tinha um missionário americano, canadense,
que ele chegava numa Toyota Bandeirante, aquelas que tremem muito, sabe? Então era bem barulhento. Quando ele vinha virando o canto, eu já ouvia. Eu sabia que era ele. Eu tinha aí criança, uns 8 anos de idade. Eu pegava, eu corria para baixo da cama, porque eu sabia que ele ia chegar em casa, né? Que legal. Então, mas ele era tranquilo, era só a minha reação mesmo. Era coisa de criança também, né? Exatamente. Então, assim, eu pensava, não quero sair daqui não. Então, até nem sei se meus irmãos talvez tinham um sonho de ir visitar os Estados Unidos, Canadá, mas eu mesmo não tinha essa vontade. E essa oportunidade apareceu justamente para mim, né? Quando eu tinha uns 17 anos. Então, a gente sempre aqui na Paz teve equipes de americanos vindo, viajando com a gente, conhecendo os ribeirinhos, né? Até porque parte da nossa liderança também tem muito Esses movimento. laços. A nossa origem, A né? nossa É de lá, Nossa origem. né? Então, o meu pai, o pastor Newton, então ele era sempre o representante dos ribeirinhos de missões. Então, essas equipes sempre passavam pela gente, nos barcos, nos caminhões, por aí no Ribeirinho, no Planalto. Então, o que aconteceu foi que, com essa vinda deles, aí eles queriam poder interagir, né, conversar, dar testemunho. Então, o inglês do meu pai, ele falava um pouco, que ele aprendeu com o pastor Lucas, morou com eles, mas era o básico. Né? Dava então para poder dar algumas direções, onde é o banheiro, né, interpretar algumas coisas, mas assim, não tinha como fazer uma tradução, né, para uma mensagem, um testemunho. Então, alguma dessas equipes, especialmente uma, eles convidaram se, de repente, eles falaram com meus pais, será que de repente o Marcos podia voltar com a gente para os Estados Unidos, passar um ano, para aprender inglês, para poder, quando a gente vier, ele poder traduzir para a gente aqui, junto com a viagem e tudo. Então, meus pais falaram, vamos orar sobre isso aí, né? E quando eles vieram falar comigo, aquilo eu falei, não, não, né? Porque não queimava no meu coração aquilo, né? Só para justificar essa parte do internacional, né? Mas eu falei com eles, né, também colocaram bem claro para mim assim, meu filho, se for de Deus, Deus vai colocar no seu coração também. Mas é uma oportunidade. E eu falei, pai, vamos orar então. Daí, junto com minha mãe, meu pai, nós começamos a orar e a paz começou a chegar, né? Não por nenhuma ambição, mas pelo contrário, simplesmente eu vi uma oportunidade de repente se tornar até mais útil no reino, aprendendo inglês, podendo ajudar com as equipes, com a tradução, que hoje são coisas que Deus tem me ajudado a poder ser útil no reino dessa forma também, né? Aí acabei conseguindo o visto, que é uma outra história, é outro testemunho, né? A gente tem tempo, a gente quer ouvir, a gente fica... Bom, veio aí uma das questões então, da aprovação, para saber se era paz realmente de ir para lá. Porque isso calhou bem perto de 11 de setembro. Vocês lembram do atentado lá nos Estados Unidos? Sim, 2001. Então, eu fui em 2002. Inclusive, foi em setembro, um ano depois. Mas estava bem recente, então... Tava muito difícil de tirar o visto. Estava quase impossível, né? Porque estava assim, uma barreira bem forte contra terrorismo. Então, eles fecharam as portas para muitos países, especialmente o Brasil também entrou nessa lista, né? Então, eu pensei, bom, se for de Deus, isso aí que já está uma barreira muito grande, Deus já foi dar um milagre. Se não for, já está praticamente escrito que não é, né? Então, nós decidimos ir para Brasília. Eu ainda era de menor, então meu pai me acompanhou. Estava com 17 anos, quase 18. E aí fui fazer a entrevista, né? Aí eles mandaram dos Estados Unidos os documentos, que lá tiveram que me matricular numa escola, já antecipadamente para poder ter toda a documentação para fazer o visto, né? Então, com isso aí, fui para a embaixada e lá, eu cheguei lá, eu vi aquela fila de gente, mas muita gente mesmo, se você for lá você vai ver, né? Então, muita gente tentando o visto e muita gente bem vestida, assim, dá para ver que era gente de... Querendo impressionar. Geralmente o que eles fazem, né? Vai bem vestido, mostrando que tem recurso, tudo. E então eu pensei, rapaz, então para nós não tem chance mesmo. Vindo aqui do Ribeirinho, né? Eu e meu pai, e não tinha experiência nenhuma, não sabia falar inglês, não tinha nenhum inglês, né? Então eu fui realmente só para poder estar realmente seguindo uma porta que estava se abrindo para ver se era de Deus, né? E nós falamos, eu e meu pai falamos o seguinte, pai, se for de Deus vai acontecer, se não for, não tem nenhum problema, né? E, inclusive, a senhora que foi a despachante que ajudou a gente nesse processo de organizar a documentação, marcar a entrevista lá na embaixada, ela falou assim, olha, eu sei que vocês acreditam em Deus, ela não era crente, ela era até ateu, né? Hoje, já estou quase ganhando ela para Jesus, né? Ela até conversa com a gente, fiquei na casa dela agora ano passado, né? Ela Olha, que coisa pergunta sobre Jesus, já estamos... É um outro milagre que está acontecendo, né? Que coisa incrível, né? Mas ela falou assim, olha, seu Marcos, seu Newton, eu sei que vocês acreditam em Deus, vocês têm essa fé,
Mas aqui a coisa é diferente, por causa dessa questão do terrorismo. Tá bem difícil mesmo. Essa pessoa é do consulado? Ela trabalha como uma despachante Ah, tá. Ela faz para o poder processo, tá. te levar para o consulado, organiza tudo, te Ela tá aqui em distribui. Santarém ou de Brasília? Brasília. Brasília. Inclusive, recomendo ela, depois posso deixar o Ah, depois a gente conversa aí nessa. Sim, muito tempo de experiência. Eu tenho ela- muita vontade, não é? A gente tem esse projeto, assim, na nossa família. Muito bom, podemos ajudar, sim. Então ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, eu sei que vocês têm toda essa expectativa de conseguir, mas vou ser bem sincera com vocês. Mesmo acreditando em Deus, mas isso aqui, nem Deus pode ajudar vocês, porque tem muita gente aí com dinheiro que não está conseguindo. E eu olhava para a fila e eu via realmente muitas pessoas que entravam para as suas entrevistas e vários voltavam bravos, alguns chorando, né? Alguns realmente irritados porque tinham sido negado o visto. E eu pensei, rapaz, então, para mim que não tem nada mesmo, né? Só que ficou aqui na minha mente aquela frase dela, que nem Deus pode intervir por vocês aqui. E eu lembrava daquele filme Titanic, né? Que o capitão falou, né? Nem Deus pode afundar. Sabe? Aí pensei, bom, aquela mexeu com quem não devia. E eu já comecei a pensar também, eu tô vendo que o negócio vai começar a mudar de rumo. E quando chegou a minha vez, depois de várias pessoas, eu estava lá quase 4 horas esperando na fila pela minha vez, né? Aí a típica americana me chama para entrevista, né? São vários guichezinhos, né? Você só fica em pé lá e vai como se fosse num guichê de banco para entrevista. Quando eu olhei aquela americana loira, olhos azuis, eu pensei, eita, vai sair inglês aqui e eu não sei nada. Aqui que eu me encalhe, né? Então eu estava com os documentos e bem nervoso, ela olhou para mim e falou, os americanos, em português, os americanos conseguiram esses documentos para você? Eu olhei para ela e falei, aham. Foi a única coisa que eu falei. Ela falou assim, volta amanhã para pegar seu visto. Uau. Tá, obrigado. Vai sair com meu pai, né? Sabe quando você ganha alguma coisa, um presente, alguma coisa, você não sabe como reagir? Eu fiquei daquele jeito, sabe? Muito feliz, uma criança realmente, né? Então, as primeiras pessoas para quem nós ligamos, era para ser aqui para minha mãe, talvez, mas nós ligamos logo para essa mulher. Para despachar. Tipo, olha, lembra que a senhora falou? Deus nos ajudou, Deus nos deu o visto. Ela falou, não acredito. Eu falei, pois é, o nosso Deus ele é diferente. E é realmente incrível porque essa fase de 17, 18 anos é uma fase que o americano pensa, não, ele não vai mais voltar. Sim. Lá em casa, o Lucas tentou, né, o visto para os Estados Unidos. Ele ia até ficar na casa de uma família que esteve aqui em Santarém durante muitos anos. Acho que é o pai do Neito. Sabe, que tá de volta nos Estados Unidos. É o Ken Rauder. Eles estão de volta nos Estados Unidos já há anos? Então, já. Então, a pastora Herbert tinha conseguido, porque o Lucas tinha esse sonho de ter uma temporada fora do Brasil para praticar inglês e tal. Sim. E tava tudo assim, as pessoas ajudando. E, cara, o Lucas foi lá e é caro, né, o visto americano, e não devolve mesmo negado, né? E não deu certo. E eu acho que um dos motivos que não deu certo pro Lucas, é claro, não era para ele ir, né, essa soberania de Deus, mas acho que principalmente porque ele tinha terminado o ensino médio, não tinha entrado na faculdade, não tinha nenhum vínculo importante no Brasil. Eu acho que ele era um candidato nos olhos dos americanos a não voltar mais, a ficar lá ilegalmente, né? Aí a gente não tirou, mas foi uma porta que depois o Lucas acabou indo pro Japão e ficou lá com a equipe, né? Da Paz Tóquio, né? O pessoal todo lá, e foi uma benção para ele. Que legal. Mas ele não é fácil não, cara. Realmente. E nessas condições todas, né? 11 de setembro, e ele negando para todo mundo. E nessa altura tinha muita coisa em jogo, as passagens em jogo, tinha as taxas de visto, agora tinha expectativa, ele já tinha me matriculado numa escola, planos começaram a mudar de todas as formas, aqui em casa também, né? O que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Então, muita coisa estava em jogo ali, né? E de repente, vendo Deus abrir essa porta, eu vi, não, então... É Deus mesmo. É pra... Né? E é legal assim, você falar da questão, eu gostei muito da frase que tu falou, quando essa mulher disse que nem Deus ia ajudar, eu vi que as coisas iam mudar de rumo, ela mexeu realmente. Não era para ter falado. É verdade. De repente tinha outro rumo, né? Mas ela desafiou o nosso Deus. Mas todas as coisas contribuem, né? Todas É incrível, né? É incrível. Isso é poderoso demais. Romanos 8, 28. Mas, Marquinhos, aí foste para lá, para esse objetivo,
Sim. Acabou ficando mais de um ano. Sim, a princípio eu ia para um ano, né? Então fui para ficar um ano, né? Foi em 2002. E quando estava já, acho que 6, 7 meses, perto de 8 meses, com 4 meses eu comecei a ficar fluente, né? Comecei já a poder conversar, porque não tinha com quem falar em português. Então, é até a melhor maneira de você aprender inglês é estando no lugar onde você não tem a opção de falar o seu idioma, porque ali você vai ter que se forçar a aprender realmente, né? E também a esposa do pastor com quem eu morei lá, a pastora Made Shaw, ela é uma professora de inglês numa faculdade americana lá. Então ela caiu no lugar certo, né? e ela pegava muito no meu pé para falar direito, escrever direito, né? E chegou um ponto que eu tive que aprender tanto que eu ajudava ela a corrigir as provas dos alunos dela. Que legal. Então, Deus me ajudou muito nisso aí. Mas aí, com aproximadamente 8 meses, então a própria igreja de lá, né, e essa família com quem eu estava, eles já nos conheciam porque vinham aqui. Então eles perguntaram quais eram meus sonhos, né? O que eu realmente queria fazer, né, na vida. Eu falei, eu quero continuar sendo missionário, né? Expliquei que o legado da família é o que sempre queimou no meu coração. Inclusive, desde criança, meus pais sempre falavam pra gente assim, quando vocês crescerem, se vocês não puderem ser missionários, isso para mim, meu irmão, minha irmã como criança. Eles falavam, se vocês não puderem ser missionários, né? Perdão, colocar alguém assim, né? Não puderem ser missionários, eles falavam, sejam pelo menos os próximos presidentes da República. E eles repetiam essa frase, né? Se não for missionário, sejam pelo menos os próximos presidentes da República. Uau. Então, para criança, aquilo para mim é tipo, estava falando, se você quer ser alguma coisa importante, quer ser alguma coisa nobre com a sua vida, seja um missionário. Então, aquilo já queimava em mim, né? Então, quando eles me perguntaram, eu falei, eu quero ser missionário. E eu tenho muita vontade de trabalhar na área de saúde, porque meus pais, eles eram dentistas práticos, né? Veio um americano, um tempo atrás, ensinou eles como fazer dentadura, toda a parte dental. Protética. Extrair dente, obturação, restauração, tudo. Eles ficaram tão bons, porque eles iam para o Ribeirinho, o papai tinha semana que ele fazia, numa semana, 150 extrações de dente. Eita. Ele ia por essas colônias daqui, né, e tirava molde, fazia dentadura, então ficaram bons nisso aí. Mas só que eles usavam isso principalmente como uma forma de abrir igrejas, fundar igrejas, né? Porque ele até falava assim, olha, tem lugares que a gente chega e a pessoa está meio resistente ao evangelho, né? Aí, sabe que você é de uma igreja evangélica, então está resistente. Aí ele dava a volta e voltava como dentista. Sim. Aí começava a fazer o serviço gratuito para as pessoas, abençoar eles. Aí ele falou, depois que está de boca aberta lá, você pode falar à vontade. Só fica ouvindo, né? Porque tá ouvindo, né? Mas aí, eu ouvindo essas coisas, eu pensei... Enche a boca do cara de algodão, anestesia e... Não reclama não. Mas olha, muitas igrejas que meu pai plantou, várias dezenas de igrejas que ele plantou, foi através dessa área, da odontologia, né? Então, na minha cabeça de adolescente agora, eu pensava, se ele pode fazer tudo isso como um dentista, cuidando da boca, aí eu pensava, então se eu trabalhar na área de saúde, de repente um médico, talvez dá para fazer mais, né? E queimava no meu coração sempre, missionário é a melhor coisa que você pode fazer, né? E eu continuo acreditando nisso, e tenho passado isso para minhas filhas e meus filhos, né? Então, com isso aí eu falei com eles, olha, eu quero trabalhar na área de saúde, eu quero ser um médico, é meu sonho, né? E aqui em Santarém, naquela época, só tinha a UEPA, né? É uma faculdade só e muito difícil para entrar, muito difícil, e ainda é, né? E aí eles falaram assim, olha, aqui na nossa cidade, lá onde eu estava morando nos Estados Unidos, não tem uma faculdade de medicina e nem aqui por perto, né? Tinha que viajar várias horas para ir. Mas aqui tem, aqui pertinho, faculdade de enfermagem. Você não gostaria de fazer enfermagem, ter como uma introdução já? Eu falei, seria muito bom. Eles falaram, então a gente podia, como igreja, te ajudar a fazer o curso de enfermagem aqui. Eu falei, poxa, então a porta aberta aqui, né? E falei com meus pais e foi onde mudou o projeto. De vez de um ano, aí acabei ficando mais tempo, né? Totalizou 8 anos eu fiquei lá, né? O primeiro ano para aprender o inglês, aí os próximos 4 anos foi fazendo a enfermagem, né? Aí trabalhei por mais um ano, pegando a prática, né? Então trabalhei lá como enfermeiro. E aí, Qual região dos Estados Unidos você ficou? Oregon. No estado do Oregon. Inclusive é um estado muito bom para quem quer realmente viver a cultura, né, do americano mesmo, é lá, porque não tem muita influência de outros países, é bem mais reservado, né? A linguagem é bem natural mesmo, o galido também. E para mim, como vim da Amazônia, cheio de árvores, o Oregon é o lugar certo, cheio de árvores, é bem verde. Tá. Né? Que legal. E aí, então, depois desses 8 anos, volta para a Amazônia, volta para Santarém. Até nesse que você está perguntando, uma vez eu conversando com o Marco,
Aí eu perguntei isso pra ele, não sei se foi naquela outra gravação, foi em algum momento. Eu falei assim, cara, como depois de 8 anos, você jovem, formado lá nos Estados Unidos, podendo seguir a carreira, acho que você já teria o caminho para ficar lá, né? Sim. Você conseguiu voltar. Porque o brasileiro, acho que é pela influência da cultura americana, pelos filmes, HQs, música, né? Toda a cultura americana muito entranhada no Ocidente todo, e Brasil principalmente, a gente acaba vivendo o próprio sonho americano, Exatamente. né? De Exatamente. prosperidade, de aquela coisa que os filmes Sim. mostram, né? Sim. E os próprios americanos perseguem isso e quem não tá lá e quer ir para lá, A gente quer viver acaba o sonho idealizando. americano. É. Eu falei, cara, como é que você conseguiu dizer não para tudo isso e voltar para sua raiz, para sua origem? E porque realmente o desafio amazônico não é fácil e missionário, né? E ele me deu uma resposta muito legal, mas não sei se tu lembra disso. Sim, sim. Isso aí é o sonho americano, né? E acabou se tornando o nosso sonho ideal para muitos brasileiros aqui, né? Sim. Que geralmente vão e não voltam mais, né? Mas, inclusive, pastor, isso aí é um conselho que eu tenho dado assim, em discipulado, outros jovens que trabalham com a gente no Ribeirinho agora, né? É sobre a importância de você ter âncoras na sua vida. Âncoras que te seguram. Forte. Exatamente, te seguram nos teus sonhos, nos teus propósitos, quando os temporais da vida vêm, porque vai te balançar e vai ser tentador. E se você não estiver bem ancorado, eu trabalho com Marco, então eu sei a importância Essa de linguagem âncora, é né? Então, se você não estiver bem ancorado, o vento vai te levar. Então, quando eu fui para lá, eu sempre fui muito aberto com meus pais também, e eles sempre me orientaram muito, né? A história de José do Egito, de Daniel, né? Eles me orientavam muito, meu filho, Deus está te dando uma oportunidade, mas aonde você estiver, honre seu Deus. Mesmo longe, honre seu Deus, honre o relacionamento que você tem com seu Deus. Então, no meu coração estava bem inculcado, como a Bíblia fala, né? Tanto a palavra de Deus, o evangelho, mas também esse sonho, né, de ser missionário, de continuar o legado dos meus pais. Então, o que eu decidi? Eu pensei, lá vai aparecer coisas que vão tentar me tirar do foco. Então, o que eu fazia? Eu sempre andava, para onde eu ia lá, eu andava com álbuns de fotos. Eu lembro que na minha mochila, às vezes no carro, eu sempre tinha 3 ou 4 álbuns de fotos daqui do trabalho, Ribeirinho. Não era nem de Santarém tanto, era do Ribeirinho, lá do interior, sabe, das igrejas, da lama, do barco, daquilo, aquelas coisas todas, porque aquilo que queimava no meu coração. Mas não bastava apenas eu ter as fotos. O que eu fazia? Para todo mundo que eu encontrava, na escola, no trabalho, na igreja, qualquer lugar, eu fazia questão de compartilhar com eles o que era o meu propósito, o que eu queria fazer. E eu falava, olha, eu estou aqui para estudar, mas eu vou voltar, que eu vou ser um missionário na Amazônia. Eu vou trabalhar junto com meus pais. Daí eu começava a mostrar as fotos. Inclusive, eu até ganhei algumas pessoas para Jesus, várias pessoas para Jesus, só por causa de fotos. Né? Inclusive, essa oportunidade que eu fui para os Estados Unidos agora em junho, não estava nos planos, não estava de acordo com as finanças agora, né? Mas foi um senhor de 87 anos agora, que eu ganhei para Jesus, mostrando as fotos para ele numa troca de óleo, um americano, que se tornou muito amigo meu, e agora ele já bem de idade, ele falou, quero que você venha, eu quero conhecer sua família. Então foi alguém que ganhei para Jesus que me trouxe de volta lá, né? E pagou nossos custos. Então, eu fazia isso, eu compartilhava com todo mundo. Na escola que eu estudava, nas escolas que eu estudei lá, todos sabiam. Conheciam o Marquinho, lá da Amazônia, e conheciam o que eram meus sonhos. Inclusive, um dia até fizeram, numa revista da escola, colocaram lá, né, sobre o projeto de ser missionário, colocaram várias fotos. Então, eu queria que eles tivessem a consciência do que eu ia fazer, não para me divulgar, não era esse o meu pensamento, nunca foi, Deus conhece o meu coração. Meu pensamento era, no dia que eu me distrair e eu não conseguir ver, eles vão me cobrar. Ele vai falar assim, mas tu não ia para a Amazônia? Aí ia ter aquela âncora, é verdade, eu vou honrar. Né? Então, eu não queria confiar apenas no meu eu queria que pessoas também, eu queria ser prestação de contas, né? Em inglês tem a palavra accountable, né? Eu queria fazer prestação de contas com pessoas que soubessem os meus alvos e que na hora que eu talvez tivesse algum vento ali que fosse tentar tremer as bases e falar, não, o seu projeto é esse, eu lembro das fotos, eu lembro da história, né? E muitas vezes pessoas, né, olha, você vai ser um missionário na Amazônia, né? E isso me dava novamente aquela força para manter firme, né? Então, foi isso que eu fiz durante esses 8 anos.
né? Na escola, no trabalho, na igreja. Então, eu sempre deixei pessoas participarem daquilo que Deus já tinha colocado na minha vida para fazer, para que eu não fosse distraído. Então, quando completou, terminei a escola, né? Então eu sabia que eu tinha que voltar. Só um exemplo, igual, apareceram várias propostas indecentes, né? Inclusive uma, como eu tinha que voltar de vez em quando para poder refazer meu visto, porque eu estava com visto de estudante, não era um visto permanente, eu encontrei inclusive uns brasileiros lá que fizeram uma proposta, uma sugestão bem baixa. Falaram, olha, tem um sistema aqui que você pode até forjar um casamento. E alguns deles tinham feito isso. Para ter o green card. Exatamente. Tem esse negócio, eu ouvi falar. Paga uma taxa. Isso existe. Né? Não ouvi falar ainda. Aí você casa e... Casamento forjado. Uns 6 meses você casado. paga uma grana, consegue green card e depois Sim. separa. Fica casado apenas o tempo de conseguir documentação, né? Na mesma cidade, você nem precisa morar junto, né? Então, mas aí você pode conseguir seu green card, não precisa mais voltar e você se torna um cidadão americano. Sabe, aquilo, na hora, na minha testa, eu fiquei, meu Deus, que isso, né? Aí eu falei, para mim, casamento é algo sério. Casamento não é negócio, casamento é uma decisão muito séria. Aí nunca mais falaram comigo. E teve outras coisas também, inclusive quando foi para mim voltar, eu trabalhava no hospital e já como enfermeiro, e eles vieram comigo e falaram, olha, nós gostamos do seu serviço, até porque eu falava o português, o inglês, e estava falando também bastante do espanhol, e lá tem bastante mexicano que vem para trabalhar lá, né? E eles falaram, nós queremos que você fique aqui por causa dessa questão cultural, e nós vamos trabalhar com a sua parte de documentação, a gente consegue green card para você, mantém a sua carreira aqui. Não faltaram oportunidades, então. Não faltava oportunidade. Aí eu lembrava, né, das âncoras. E sempre procurei manter muito contato com meus pais também. Muita transparência, né? Eles me orientavam. A faculdade era cristã? Não. Como é que o pessoal enxergava você falar sobre missões e Amazônia? Como é que você acha que eles te enxergavam? Para alguns, até que, puxa, legal, muito nobre, né? Poxa, que coisa legal. Para outros, era que perca de tempo. Né? Você está aqui nos Estados Unidos, é um lugar que pessoas estão pagando para vir, estão se matando para vir, você quer ir embora. Né? Então, alguns entendiam. Inclusive, consegui trazer uma professora minha de enfermagem para vir 2 vezes aqui no Brasil, viajar com a gente, fazer missões com a gente aqui. Entendeu realmente. Né? Mas alguns, era uma perda de tempo. Mas lá você não vai ganhar dinheiro. É aqui que você vai ganhar dinheiro. Né? Então, é visto de formas diferenciadas. Se bem que os Estados Unidos é um dos países mais missionários do mundo, né? Uhum. Tem enviado muito. Então, eu encontrei pessoas que, poxa, que coisa nobre. Você vai voltar, vai ser um missionário. Parabéns. Mas tinha outros que falavam, rapaz, tá perdendo tua vida. Wake up. Aí... então, acabei ficando esses 8 anos lá, né? Consegui, graças a Deus, não por causa de mim ou por ser muito forte, não, mas por utilizar estratégias de ter segurança na vida, né? Transparência, estabelecer princípios, âncoras da minha vida, colocar pessoas. Isso aí é tão forte, essa questão, porque a gente está falando, claro, de uma questão muito grande para algumas pessoas, de muito valor essa busca, né? Você tem uma oportunidade de morar nos Estados Unidos e prosperar a tua vida, e tudo que um país, o país mais desenvolvido, com maior liberdade, maior democracia do mundo é os Estados Unidos, então é um sonho realmente para muita gente. E, em contrapartida, esse princípio que você utilizou de proteção serve para qualquer coisa, porque tem jovens se perdendo muito facilmente aqui no Brasil mesmo. Sim. Às vezes é só um ingresso numa universidade. Ele tem tantos propósitos, né? Jovens cristãos, né, da igreja. Ele ouviu a voz de Deus, teve experiências com Deus, ele está ali, às vezes, até queimando por Jesus, mas uma pequena passo à frente, às vezes entrar numa universidade que ele sonhou, que ele estudou, se preparou, é o suficiente para ele se perder e ele não criou âncoras, né? Ele não disponibilizou âncoras para sustentar as suas experiências, suas decisões. Então, até para cá, né, a gente, né, pode usar isso, né? Com certeza. Eu sempre tive um conselho que minha mãe me deu. Ela falava assim, meu filho, se você quer ter o excelente de Deus, quer receber o excelente, ela falou, então você tem que abrir mão do bom. O maior inimigo do excelente é o bom. E apareciam muitas propostas boas, muitas coisas
que se eu não tivesse abrido mão, se eu tivesse aceitado as coisas boas, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria casado com a esposa excelente que eu tenho, as filhas excelentes, o filho que está vindo agora, né? E esse ministério que Deus tem também nos dado o privilégio de participar, que eu vejo que é algo tão nobre, né? Inclusive sobre missionário, eu aprendi uma frase do pastor Luciano e Adilson, né? Que tem coisas que só um milionário ou um missionário vive. Eu estava viajando agora esses dias. Eu lembrei disso quando você falou da viagem para os Estados Unidos, que o teu amigo bancou para você. Nos tempos atuais, né, que tá tão caro para viajar, Sim, o dólar tá alto. E eu olhava para minha finança e falei, não tem condições, só Deus, entende? Então, tudo são coisas que Deus faz, né? Missionários e milionários. Eu estava andando aqui no Arapiuns agora, né? Essas praias maravilhosas. Aí eu pude encostar com o barco com as minhas filhas e aproveitar aquela praia deserta, aquela praia paradisíaca. Só eu e minha família. Aí eu olhei e falei, e tinha um iate na outra ponta, né? De pessoas bem ricas, né? Pessoas que estão pagando muito caro para estar lá. E eu, de graça, curtindo tudo, entende? E com mais proximidade do que eles. Então eu falei, realmente, vale a pena ser missionário. Deus, ele honra, né? Ele dá esses privilégios para a gente. Vamos para o intervalo? Vamos. E aí... Tava com vontade não, mas... Não, só... então, você, não, vamos. Gente, eu quero pedir perdão por ter chamado o intervalo, na verdade é ele que chama. Não tem isso não. Eu não me ofendo assim não. Ele que se ele não for a pessoa que apresenta o convidado, isso já é um acordo nosso. Não. Mas se porventura eu passar à frente dele, ele ao vivo, ele briga. Mas Deus está tratando isso. Com certeza. Aquele que começou a boa obra, completá-la. Tá fazendo, trabalhando. É verdade. Mas vamos então, né? Pro nosso break, nosso intervalo comercial, nossos patrocinadores. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energin. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Estamos de volta então com o nosso programa ANW e hoje estamos com o pastor Marquinhos Cordeiro. Você que perdeu o primeiro bloco, se você estiver na TV Amazônia, corra no YouTube depois de terminar esse programa e assista o primeiro bloco. Se você está no YouTube, é só voltar um pouquinho aí que você vai pegar, né, o início e assim, a gente nem queria terminar, porque é tanta coisa maravilhosa que a gente está conversando aqui. E vamos dar prosseguimento então. Let's go. Né, assim, com um pouquinho da vida do Marquinhos que estava conversando. A gente pode entrar agora na parte ministerial mesmo, né? Não, mas antes da ministerial, tem uma coisa. Romântica? Tem uma coisa que ele falou aí que sou casado com uma esposa excelente e tal. Ele tem que contar aí. Quando você foi, você já conhecia? Não, ele conheceu na volta. Então vamos lá, vamos desse ponto em diante. Rapaz. Bom. Então, realmente, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2010. Né? Fui em 2012, voltei em 2010. Então eu vim com o intuito de fazer medicina aqui, porque eu fiz enfermagem lá, e então eu pensei, agora eu vou terminar e vou continuar a fazer medicina aqui no Brasil. Né? Então, esse foi o sonho, o plano, e me voltei para isso realmente. E até porque isso é anexado com outro acontecimento da minha vida. Aí comecei a fazer os cursinhos, eu fiz vestibular aqui, fiz vestibular em Belém, fiz em Fortaleza, e eu ia me aprimorando, né? E também fiz aqui em Santarém acho que é PRISE, que faz uma prova por ano. Processo seletivo semiárido. Mas que faz uma vez por ano, né? Então, fiz o primeiro ano, correspondente ao primeiro ano do primeiro grau, fiz o segundo ano, e minhas notas estavam muito boas, né? Tudo estava bom para passar, né? Com muitas chances. E também veio uma equipe da Joyce Meyer, né? Que veio fazer uma assistência de saúde. Fomos aqui em Curuá. Aí eu fui para traduzir para a equipe também, né? E lá eu conheci um médico, o Dr. Leon, da África do Sul,
E a gente conversando, aí compartilhei com ele um pouco dos meus sonhos, ele perguntou o que ia fazer, tudo por causa do inglês. E falei sobre a medicina, né, para que eu queria, como eu queria usar na obra, no campo missionário. E aí expliquei para ele que eu estava já bem avançado no processo seletivo e tinha tudo para entrar naquele ano, né? E ele foi e me falou essas palavras, eu lembro até hoje, ele falou assim, olha Marcos, continua, faz a prova. Se caso você não passar por aqui, ele falou, eu vou te ajudar a pagar a sua faculdade particular. Então, a razão que eu estou falando isso aqui é porque era algo bem palpável, estava certo de fazer realmente medicina, né? Era um sonho, eu tinha apoio dos meus pais, tinha um apoio financeiro. Já estava encaminhado assim, profissionalmente, né? Estava bem adiantado. Então, aí o que aconteceu? Quando aconteceu isso aí, né, já faltava pouco tempo, mais ou menos um mês para poder fazer a prova, a última prova, veio uma equipe, eu fui viajar com meu pai, eu sempre viajei com ele, sempre servi meu pai, sempre fui carregador de mala, né, montava o som, tocava violão, sempre procurei servir, né, minha paixão era essa, né, mas sempre servindo o que ele estava fazendo, né, e então nessa última viagem fomos para um rio chamado Tapará, e lá não tinha uma igreja nossa ainda, aí lá nós paramos para dormir na frente de uma comunidade chamada Santana, Boa Vista, Santana, e lá a gente pegamos permissão para atracar num porto de uma família lá e descemos, fomos lá e começamos a fazer amizade. E naquela conversa lá, a noite foi caindo, a gente acabou ganhando a família para Jesus, né? Aí ganhamos a família inteira para Jesus, eu, meu pai, mais alguns irmãos lá, né? O povo ganha o povo para Jesus. Então vamos. Só nessa conversa já foram meio 200 pessoas, né? Mas aí foi a despachante que estava encaminhada, foi o senhor lá nos Estados Unidos, lá, por causa das fotos. Mas olha, já estamos na Amazônia agora. Mas vive num lugar onde o povo está muito maduro, então eles querem Jesus. Inclusive, e isso é um outro assunto para uma outra vez, sobre ou a gente tem que ser urgente em chegar lá, porque se a gente não chegar lá com essas pessoas, alguém vai chegar lá e vão dizer que o que eles estão falando é verdade. Aí depois, para a gente chegar dizendo que o que eles estão falando é verdade, vai ser um trabalho. Não, mas a gente vai falar nesse programa ainda, a gente vai se encaminhar para isso, preocupa não. Mas então, aí ganhamos aquela família para Jesus, aí de manhã saímos, voltamos para Santarém. Quando a gente vinha se aproximando de Santarém, talvez uma meia hora, uma hora para chegar aqui no porto do estaleiro da igreja, eu fui para trás do barco, estava lá sozinho olhando para trás, olhando o rio, e era talvez mais 8, 10 horas da manhã. Aí, quando o Espírito Santo falou comigo, não foi uma voz, mas foi algo muito forte no meu coração, eu sabia que era Deus falando comigo. E o que ele falou comigo foi o seguinte: Marquinhos, você está disposto a abrir mão daquilo que do seu sonho para viver o que eu tenho para você? Eu fiquei assim, mas eu pensei que já estava fazendo tudo, né? E, normalmente, você está disposto a abrir mão daquilo que é mais importante, o seu sonho, aquilo que é mais importante para você, para viver aquilo que eu tenho para você? Eu falei, Deus, eu quero viver a tua vontade, o que isso tiver para mim, eu quero, né? E ele foi clareando na minha mente sobre exatamente a medicina, né? Se eu estava disposto a abrir mão disso para viver o que ele tinha para a minha vida, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, eu quero, mas o que isso significa, né? Então, aí Deus trouxe essa frase à minha mente, marcou a minha vida até hoje, né? E eu quero até falar isso para filhos de pastores, filhos de obreiros, qualquer pessoa que tem um pai que está envolvido na igreja, ou uma mãe. Peraí, segura aí que eu vou gravar isso aqui, cara. Vou gravar 2 vezes, né? Pronto? É a primeira vez que acontece isso, né? Pode mandar. Então, o que o Espírito Santo falou para mim foi o seguinte: ele falou assim, com respeito ao legado do meu pai, com respeito ao que ele já fazia na obra de Deus, falou, por que um estranho herdaria o legado dos seus pais enquanto ele tem filhos dentro de casa? Aí aquilo me bateu. Foi muito forte para mim. Eu comecei a chorar. Eu falei, Espírito Santo, você está falando de missões. Por que um estranho herdaria o legado dos teus pais enquanto ele tem filhos dentro de casa? Aí nessa época a gente estava construindo uma casa com o papai, lá onde ele mora agora, a gente estava fazendo a laje. E Deus me fez lembrar da laje. E mostrando assim, é mais proveitoso edificar em cima da laje, é mais proveitoso no terreno, edificar em cima da laje um novo andar, do que cavar um novo alicerce do zero, paralelo. Por que você teria que começar algo de novo enquanto seus pais já construíram algo que você pode dar continuidade? Aí eu comecei a entender.
né? Eu falei, Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero dar sequência ao legado dos meus pais, eu quero. Se é isso que eu quero. E eu quero. Aí eu fiz só um pedido, eu falei, só quero que você fale com meu pai, com a minha mãe, porque eles são pessoas que me apoiaram muito nisso aí, na medicina, me encorajaram muito, investiram financeiramente. Eu falei, coloca a paz no coração deles também quando eu for falar com eles. Claro, teve todo aquele tempo lá, mas aí fiquei com aquela intriga no meu coração, como que isso vai acontecer, como que isso vai se dar, né? Porque faltava pouco tempo para poder entrar na medicina e meus pais tinham expectativa também, eu também estava com expectativa, muitas pessoas com expectativa, né? Então, aí eu falei, pai, eu quero conversar com o senhor, você pode tirar um tempinho? Eu lembro que a gente parou ali perto do portão do estaleiro, né? E era umas 2 horas da tarde, sol quente, desligou o carro. Falei, pai, eu quero conversar com o senhor. Aí ele falou, tá, meu filho, pode falar. Falei, pai, eu não quero mais fazer medicina, não vou mais fazer medicina. Aí ele olhou para mim e falou, mas por que, meu filho? Está com algum problema? Falei, não, nenhum problema. Ele falou, as notas não estão boas. Eu falei, não, são as mesmas notas. A prova vai ser daqui um pouco. Ele falou, mas por que aquele médico não vai mais ajudar? Eu falei, não é isso. Ele falou, então o que está acontecendo? Aí eu baixei a cabeça que eu não queria ver a reação dele. Eu pensei que isso ia frustrar muito ele. Eu falei, pai, eu não quero mais fazer medicina. Eu falei, eu não sinto que é mais para me fazer. Aí ele falou, o que você quer fazer então? Eu falei, eu quero ser um missionário, igual o senhor. Aí eu comecei a chorar. Né? E eu pensei que talvez ele fosse ficar triste, né? E quando eu levantei os olhos, que eu olhei para ele, são poucas as vezes que eu vi meu pai naquela cena, ele lavado em lágrimas, o rosto dele, né? Chorando. E ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, a gente começou a chorar junto, ele falou assim, Deus sabe que eu sempre iria acreditar nos teus sonhos, eu sempre ia investir como eu teria investido. E eu ia até o fim contigo. E ele falou, mas só Deus sabe o quanto que nosso coração, eu e sua mãe, sonhávamos que nossos filhos dessem sequência aquilo que Deus nos levou a fazer. Aí você imagina o resto, né? Aí, ó, Na tua. Já falei. Aí eu falei, então não vou mais nem pro cursinho. Falei, não vou mais fazer a prova, não vou fazer mais nada. Aí eu falei assim, quando que eu posso começar? Ele falou, quando você quer começar? Eu falei, pode. Aí ele olhou e falou assim, lembra o rio que nós voltamos? Aquela família? Eu falei, lembro.